Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um competidor da Olimpíada Brasileira de Astronomia vai participar da prova de lançamento de foguete e quer bater o recorde da competição, que foi um alcance máximo de 363 metros. Fazendo um lançamento com ângulo de 45 graus com a horizontal, a velocidade inicial de 60 metros por segundo, o competidor vai alcançar o objetivo dele, dados cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que é igual a 0,7. Então vamos lá. A situação basicamente que a gente tem é a que está ilustrada aqui. A gente tem um objeto que será lançado de forma oblíqua, no caso fazendo um ângulo com a horizontal de 45 graus, como foi dito aí na questão. Além do mais, esse lançamento foi realizado com uma velocidade inicial de 60 metros por segundo. E o que a gente está estudando é o alcance que esse lançamento terá. O alcance de um lançamento está associado ao deslocamento horizontal que ele vai ter do início até o final. Então isso daqui representa o alcance que a gente quer descobrir, que a gente também chama de deslocamento horizontal do movimento, é o ΔSx. Então se a gente descobriu o deslocamento horizontal, a gente descobriu o alcance e consegue dizer se ele vai bater essa meta ou não, esse recorde ou não. Para a gente estudar esse movimento de lançamento, a gente tem que lembrar que se a gente decompor o movimento em horizontal e vertical, nós temos movimentos específicos a estudar. São um movimento uniformemente variado na parte vertical do movimento e um movimento uniforme na parte horizontal dele. Então o que a gente vai fazer inicialmente é a decomposição. Então como é que vai ficar? A parte vertical do movimento, se a gente reparar, ela tem uma inclinação para cima. E a gente chama isso de VY0, né? É a velocidade inicial de lançamento na vertical. E a inclinação dele na horizontal está aqui, ó, para a direita. E isso aqui seria o Vx. A gente não precisa representar essa velocidade como inicial, pois na horizontal o movimento ele é uniforme, então ele se mantém do início ao fim. Então o primeiro passo é a gente estudar essas duas componentes. Então como é que vai ficar aí? Componente horizontal, componente vertical do movimento. Para a gente decompor a velocidade inicial é muito simples. Basta a gente pegar a velocidade total que ele tem ali de lançamento e no caso multiplicar pelo seno ou pelo cosseno do ângulo. Aí depende de onde o ângulo se encontra. Como o ângulo é com a horizontal, é com o Vx, no caso do Vx a gente multiplica pelo cosseno desse ângulo de lançamento. No caso da vertical, é o lado onde está sem o ângulo entre a velocidade y e o V0. Quando está sem esse ângulo, a gente multiplica pelo seno. Por acaso não vai ter muita diferença, porque o ângulo é 45 graus. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que a questão deu como 0,7. Então o que a gente tem aí para poder resolver essa equação? O V0 ele tem um valor de 60 metros por segundo. O cosseno do ângulo, no caso aí que é 45 graus, a questão falou para a gente usar como 0,7. E 60 vezes 0,7 é igual a 42, no nosso caso metros por segundo, que é a medida que a gente está usando. No caso da componente y, a velocidade de lançamento é o mesmo lançamento. E o seno do ângulo é o seno de 45 graus, que por acaso também vale 0,7. Então essa multiplicação também dá 42 metros por segundo. Sendo que na horizontal essa velocidade se mantém até o final, na vertical não. E a gente está estudando algo na horizontal, beleza? Então a gente pode utilizar o conceito de movimento uniforme para poder resolver.
e a gente pode usar a equação da velocidade média com isso, né? V igual a ΔS sobre ΔT. E a gente quer descobrir o ΔS. Tem a velocidade, falta o tempo para resolver. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai estudar a direção vertical do movimento para descobrir primeiro o tempo que ele leva para gerar essa trajetória. Então eu vou começar estudando a parte do movimento na vertical, que é a parte que a gente chama de Y. O que eu tenho aí de informações nessa parte vertical do movimento? Nós temos que a velocidade inicial da vertical é 42 metros por segundo, está para cima. Temos que a aceleração que ele tem na vertical é a gravidade, que tem um valor aproximado aí a 10 metros por segundo ao quadrado. Onde que está o problema? A parte inicial da velocidade está para cima. A aceleração da gravidade aponta para baixo nesse sistema de referência que a gente está usando. Então, para representar que eles estão contrários, um deles tem que ser negativo. E é mais cômodo a gente colocar o sinal negativo na aceleração da gravidade. Então, não pode esquecer disso. Além disso, a gente também tem o deslocamento vertical de todo o trajeto. Lembra que deslocamento está associado à mudança de posição do início para o final. Ele começa no chão, sobe e depois retorna ao chão. Ou seja, verticalmente falando, ele começa e termina na mesma posição. O deslocamento total de movimento dele é zero. Então são as informações que a gente tem e a gente está precisando descobrir o tempo de movimento para poder resolver a questão. Então vamos lá. Dentro do movimento vertical, que é uniformemente variado, nós temos 3 equações possíveis para usar. A gente tem a função horária dos espaços, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. E dentro das informações que nós temos, a gente só encaixa em uma das equações, que é a função horária dos espaços. Fazendo uma pequena adaptação, a gente vai ficar com a equação dessa maneira aqui. Onde, se você quiser, como a gente está falando de uma parte de movimento que é vertical, essa variação de espaço, que é o ΔS, a gente pode chamar de variação de altura, e a aceleração na parte vertical é a própria gravidade. Então, se quiser substituir na própria fórmula, não tem problema nenhum. Então, como é que vai ficar aqui substituindo os valores? ΔS na vertical é 0. A velocidade inicial, 42, o tempo, eu estou tentando descobrir. A aceleração é a própria gravidade, mas que está negativa, pois no início do movimento ele é para cima e a gravidade para baixo. T ao quadrado eu quero descobrir, e isso tudo sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5. E eu tenho aqui 0 igual a 42t menos 5t ao quadrado. Então o que eu vou fazer é pegar esse termo todo que está negativo, vou passar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar positivo. Menos 5t ao quadrado foi para o outro lado, mais 5t ao quadrado, e isso é igual a 42t. Então repara que, como na igualdade os dois lados são multiplicados pelo t pelo menos uma vez, a gente já tem uma das raízes dessa equação, que é do segundo grau, que é zero, né? Isso quer dizer que o deslocamento é zero no início. Isso daí a gente já sabia. A gente quer descobrir o tempo que ele leva para chegar aqui no final, que é o segundo ponto, que o deslocamento dele é zero também. Então, para a gente resolver essa equação do segundo grau, ela é bem simples, pois todos eles estão sendo multiplicados pelo t pelo menos uma vez. Então, eu posso simplificar os dois lados da igualdade pelo próprio t. Aqui eu tenho ele duas vezes, se eu simplifico, sobra ele uma vez. Do outro lado tem uma vez só e não sobra mais nada ali, então só fica o 42. Então eu tenho 5t igual a 42. Para descobrir o valor de t, basta tirar o 5 que está multiplicando ele e passar para o outro lado, dividindo. E 42 dividido por 5 é igual a 8,4.
e isso medido em segundos, porque a gente está trabalhando com as medidas no sistema internacional. Então a gente descobriu o tempo da trajetória ali para ele retornar ao chão, né? Para ele completar esse movimento aí. Só que agora a gente quer algo que está na parte horizontal. E na parte horizontal, que é a parte X, o movimento ele é uniforme. E eu tenho as seguintes informações para trabalhar. Eu tenho a velocidade, que vale 42 metros por segundo. Eu tenho também o tempo de movimento. O tempo de movimento acabamos de descobrir que é 8,4 segundos. E quero descobrir o alcance, que representa esse deslocamento aí na horizontal. Então eu posso utilizar a seguinte equação. V é igual a ΔS sobre ΔT, onde esse ΔS na direção X, na direção horizontal, ele representa exatamente o alcance desse foguete. Então, para descobrir o alcance, basta eu pegar o tempo que está dividindo ele e passar para o outro lado, multiplicando. Então, como é que vai ficar a minha igualdade aí? O alcance é a velocidade, que vale 42 vezes o tempo, que vale 8,4 segundos. E o que a gente tem aí no final é que a multiplicação desses dois valores dá 352,8, isso medido em metros, pois nós trabalhamos com todas as medidas no sistema internacional. Só que a pergunta final foi se ele vai bater esse recorde ou não. O recorde anterior era de 363 metros de alcance. Como ele só vai atingir 352,8 metros, ele não vai bater o recorde.